segunda sessão ordinária do 11 de agosto de 1995, e de acordo com o inciso 2 do artigo 44, do artigo 159 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário, vereador Celino Nogueira Barros, a efetuar a chamada dos senhores vereadores. Aldenora Freire do Amaral. Aragaci Monteiro Chaves. Celino Nogueira Barros, presente. Advenil Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Dário Freire de Lima. Zé Rebouças da Costa. Manuel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro Almeida Maia. Raimundo Dinar da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Efetuada a leitura, senhora presidente. Chamada. Havendo nome legal, de acordo com o artigo 156 e 160 do Regimento Interno, declaro aberta a segunda sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa, a se realizar no dia 11 de agosto de 1995. Senhores vereadores, de acordo com o artigo 161 do Regimento Interno, terá início de expediente com uma duração máxima de 90 minutos. De acordo com o inciso 3 do artigo 44 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário a efetuar a leitura da ata da primeira sessão ordinária realizada a 4 de agosto de 1995. Senhora presidente, senhores vereadores, solicito permissão para fazer feita a leitura da ata pelo nobre assessor administrativo. Bom dia, senhora presidenta, senhores vereadores. Passaremos agora a fazer a leitura da ata da primeira sessão ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da nona legislatura da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, Estado do Ceará. Aos 4 dias do mês de agosto do ano de 1995, às 8 horas, no recinto destinado ao funcionamento do plenário da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, compareceram os vereadores Aldenora Freire do Amaral, Aragaci Monteiro Chaves, Celino Nogueira Barros, Edbenil Oliveira Chaves, Francisco Hilário de Oliveira, Francisco Marcos Moreira, João Antônio Viana, José Dário Freire de Lima, José Rebouças da Costa, Manuel Moreira de Almeida, Paulo Maciel de Oliveira, Pedro Almeida Maia, Raimundo Dinar da Silva Maia e Roberto Wagner de Freitas e Sônia Maria Noronha Chaves. Na presidência, a vereadora Aldenora Freire do Amaral, secretariada pelo primeiro secretário vereador Celino Nogueira Barros. Os trabalhos foram abertos com número legal e na forma regimental. Iniciando o expediente, procedeu-se a leitura das matérias. Requerimento número 2/95, assinado pelo vereador Manuel Moreira de Almeida. Moções de pesar ao padre Augusto Regis Alves e o deputado federal Jackson Pereira. Ofício número 091 ao 096/95, assinado pela presidência dessa Casa Legislativa. Ofício número 114/95 da secretária de Finanças do município. Ofício número 95/95 do superintendente da LBA. Ofício número 781/95 do deputado Jackson Pereira. Correspondência da Regional Nordeste 1 da CNBB. Correspondência da FEBRAVÉ. Correspondência da presidente da 8ª seccional da UVC. Correspondência da Escola Técnica Federal do Ceará. Correspondência dos funcionários da Agência do Banco do Brasil de Tabuleiro do Norte. Correspondência do advogado Jesus Moreira de Andrade. Na tribuna popular não houve pessoas inscritas. No pequeno expediente não houve vereadores inscritos. No espaço destinado ao grande expediente, usada a palavra os vereadores. Manuel Moreira de Almeida começou seu pronunciamento se solidarizando com as duas moções apresentadas pela presidência desta casa. Procurou ainda mostrar a instituição do PRODEM e as vantagens que esse projeto trará para o nosso município. Falou ainda sobre a reunião do INCRA, onde esteve presente como sindicalista e não como representante da Câmara. Na oportunidade, relatou que foi dado realmente início ao processo de reforma agrária, com a construção de moradias, instalação de energia em estágio avançado e construção de açudes, como também a construção de um adutor até o açude do Donato. Falou ainda da necessidade do Executivo melhor se informar dos projetos que existem, porque a ignorância faz com que as coisas fiquem emperradas, sujeitas a argumentos onde geram atritos. Tudo por falta de informações.
As instituições financeiras estão abertas às comunidades e o que ocorre é que os bancos estão sendo meros prestadores de serviço e eles estão perdendo a identidade de uma fonte fomentadora de progresso. Falou também das divergentes situações em que se encontram as categorias políticas do país. Porque não seguimos o exemplo do Triângulo Mineiro, onde está havendo um grande progresso regional. E nós, por que não fazemos a mesma coisa? Falou ainda que não existe força política para concluir a adutora da Chapada. O vereador Celino pediu uma parte e falou que esteve com o doutor João Moreira e, na ocasião, este afirmava que as obras em que está à frente vão ser prejudicadas. Tudo por falta de recursos. Os recursos só serão viabilizados para obras prioritárias. Continuando, o vereador Manuel falou que a falta d'água na Chapada é crítica. A população está comprando água de beber. Precisamos, nós, políticos, fazer força para a conclusão desta obra, porque nas próximas eleições não teremos condições de subir em palanque e falar sobre a obra, sem que sejamos denegridos. A senhora presidente pediu uma parte e falou que a Câmara está à disposição para atender as reivindicações dos vereadores, como também os vereadores estão autorizados a representar a Câmara quando houver necessidade. Roberto Wagner de Freitas começou suas palavras falando sobre a reunião para a construção do novo cemitério. Na ocasião, vários atritos surgiram por total irreverência do seu prefeito. Falou da reunião realizada em Alto Santo, onde representou a Câmara, e na ocasião foi apresentado o Plano de Desenvolvimento de Alto Santo, feito pelo SEBRAE, um plano muito importante para qualquer município. Falou ainda do problema surgido com a extinção da Delegacia de Polícia de nossa cidade. O vereador Celino pediu uma parte e falou que houve uma reestruturação administrativa, onde no Ceará ficaram apenas 23 delegacias. Como Tabuleiro não tem delegado de Polícia Civil, os casos de flagrantes serão encaminhados para Limoeiro, para a abertura do inquérito. Os outros casos continuam sendo resolvidos na nossa delegacia de polícia. Continuando, o vereador Roberto falou sobre a lei que alterou o nome da praça central da cidade de Joaquim Lourenço para Mundico Noronha. O projeto do então vereador Celínio. Para isso, apresentou uma justificativa a um projeto de lei, solicitando a volta do nome antigo da praça central da nossa cidade. O vereador Celino pediu uma parte e falou sobre o porquê lançou mão do projeto que alterou o nome da praça. Afirmou que nada tem contra a família do senhor Joaquim Lourenço, mas votará contra o projeto que qualquer vereador apresentar, solicitando a volta do nome antigo da praça, porque é uma incoerência. Continuando, Roberto falou que todas as pessoas têm passado histórico. Se o prefeito e os vereadores aprovaram o nome de Joaquim Lourenço para a praça, é porque ele contribuiu para o engrandecimento do município. O vereador Manuel pediu uma parte e falou que analisou a lei que concedeu o nome à praça. Ela deixa margem para se fazer contestações. Aragaci Monteiro Chaves começou o seu pronunciamento falando sobre as mortes do padre Augusto e do deputado Jackson Pereira. Falou ainda que o vereador Celino não é responsável pela aprovação do projeto de lei que alterou a denominação da praça, mas sim todos os vereadores que aprovaram. O vereador Celino pediu uma parte e falou que colocou o nome de Mundico Noronha porque metade do que Tabuleiro é hoje deve a Mundico Noronha. Continuando, o vereador Aragaci parabenizou o seu prefeito pelo revestimento da coluna da hora e ao mesmo tempo criticou pela permanência da escada. O vereador ainda falou que é muito feio a permanência deste posto no centro da praça municipal, da praça principal, principalmente pela vinda de gás, estando sujeito a qualquer hora a acontecer um acidente de proporções irreparáveis. Falou ainda que a delegacia de polícia da nossa cidade hoje é quase um posto. Falou ainda sobre os incidentes na reunião sobre a construção do cemitério, responsabilizando o seu prefeito pela falta de democracia. A senhora presidente solicitou dos vereadores presentes a ampliação do expediente em 30 minutos, sendo aceito por todos os vereadores presentes. Raimundo de Lara Silva Maia começou suas palavras concordando com o vereador Manuel sobre a reforma agrária. Falou ainda que já está marcada a audiência com o secretário de Recursos Hídricos e Pérez Macedo, onde o seu prefeito, juntamente com alguns vereadores e o deputado Ariosto Holanda, tratarão de assuntos sobre a conclusão da adutora da Chapada. Falou ainda que lamentou o incidente entre o prefeito e o doutor Jesus Moreira. Falou ainda dos reparos que irão ser feitos no mercado de olho d'água e a substituição das lâmpadas, onde a Coelce já está autorizada para fazer o serviço. Falou ainda da remoção dos postes da Rua Batista Maia e da recuperação da coluna da hora e dos bancos que foram retirados. Falou ainda que serão colocados novas posteações na periferia da cidade. Falou que o pavilhão será reformado. O vereador Aragaci pediu uma parte e falou solicitando que, com a alteração do pavilhão, este voltasse à sua forma original.
Cessados os debates, a senhora presidente pediu 1 minuto de silêncio pela morte do padre Augusto e do deputado Jackson Pereira. O vereador Aragaci pediu para que fosse rezado um Pai Nosso e uma Ave Maria em intenção do padre Augusto, do deputado Jackson Pereira, e do avô do vereador Raimundo Dinardo, que acabou de falecer. Em seguida, a senhora presidente colocou em votação o requerimento número 2/95 do vereador Manuel Moreira de Almeida, sendo aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora presidente colocou em votação as moções de pesar sobre as mortes do padre Augusto e do deputado Jackson Pereira, sendo aprovadas por unanimidade dos vereadores presentes. A senhora presidenta marcou a próxima sessão ordinária para o dia 11 de agosto do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, lavrou-se a presente ata que lida posta em discussão, vai assinada pela presidenta, secretário e demais vereadores presentes. A ata da primeira sessão ordinária, realizada a 4 de agosto de 1995, está em discussão. Não havendo pedido de retificação, a ata declaro aprovada. De acordo com o inciso 1 e 2 do artigo 44 do artigo 163 do Regimento Interno, solicito o primeiro secretário proceder à leitura das matérias do expediente. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, Estado de Ceará, requerimento número 01/95. Requer ouvido o plenário desta Casa Legislativa que a senhora presidente vereadora Aldenora Freire do Amaral solicite do senhor secretário de Saúde do município, Dr. Raimundo Maurício de Freitas, que proceda um levantamento e, ao mesmo tempo, um cadastramento das pessoas comprovadamente carentes que utilizam os medicamentos sujeitos ao controle governamental, com amparo legal na Lei Municipal número 477, de 19 de junho de 1995. O nosso objetivo maior é evitar o desperdício do dinheiro público, já que é de notório conhecimento medicamentos se vencerem sem que sejam utilizados. Com o cadastro, a aquisição de medicamentos será feita de maneira racional, sem prejuízo para o erário municipal. Nestes termos, pede diferimento, sala das sessões da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, 10 de agosto de 1995, vereador Paulo Maciel de Oliveira. Ofício número 097/95, Tabuleiro do Norte, 9 de agosto de 95. Senhor prefeito, venho pelo presente encaminhar a Vossa Excelência cópia xerográfica do requerimento número 02/95, de 4 de agosto de 1995, assinado pelo vereador Manuel Moreira de Almeida, na qual requer medidas cabíveis do Poder Executivo Municipal. Sem mais para o momento, reitero protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Aldenora Freire do Amaral. Manifesto aos vereadores da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, os familiares de Joaquim Lourenço Ferreira Maia, vulgo Quincó Lourenço, vem pelo presente solicitar dos pares dessa augusta Casa Legislativa que se dignem rever a matéria de que trata o projeto de lei número 001/95, de 6 de abril de 95, que dá nova denominação à Praça Matriz, antes denominada Praça Joaquim Lourenço. Somos todos conscientes e sabedores da existência de anterior denominação por um projeto criado pelo senhor Alcides Monteiro Chaves, que já passou por nosso Executivo Municipal como vice do senhor Manuel Guerreiro Gondim, primeiro prefeito eleito em pleito eleitoral para o quadriênio 25 de 3 de 59 a 24 de 3 de 63, sendo depois o senhor Alcides Monteiro Chaves eleito prefeito para o quadriênio 25 de 3 de 67 a 24 de 3 de 71, e em segunda administração para o quadriênio de 1 de 1 de 73 a 31 de 1 de 77, o qual projeto vigorando a partir de sua aprovação em denominação de Praça Joaquim Lourenço, a primeira a ser construída aqui, e que, em ligeiro retrospecto, expomos o histórico em razão para a ciência aos tabuleirenses de hoje da existência de uma homenagem prestada a um honrado cidadão, também merecedor de um destaque na folha de nossa história passada. No ano de 1951, por desistência da festa anual da nossa padroeira,
Nossa Senhora das Brotas, por um ato de desrespeito às ordens do Monsenhor Otávio de Alencar Santiago, vigário-geral da Diocese de Limoeiro do Norte, dando assistência como parte espiritual local, o qual mantinha o propósito de não aceitar a festa dançante durante o período novenário a ser cumprido. De um acordo entre ele e a população local, surgiu a ideia da continuação da festa em prol da construção de uma praça, qual realizada foi a renda totalmente revestida naquela obra de admirável beleza, com postes baixos, iluminação opaca, tendo a instalação elétrica confiada ao padre Raimundo, de nacionalidade holandesa, também professor do seminário de Limoeiro do Norte, por não existir naquela época alguém especializado em serviço de instalação interna, totalmente embutida na parte térrea, devendo-se, porém, a inteligente orientação esforçada do Monsenhor Otávio, que traçou a planta em todos os detalhes e que foi unicamente construída pela boa vontade de possuirmos um ponto de distração e que, custeada por nós tabuleirenses sem nada dos cofres públicos. Apenas depois da nossa emancipação política, passou a receber benefícios das administrações passadas. Foi quando o senhor Alcide Monteiro, em sua primeira administração, criou a denominação de Praça Joaquim Lourenço, um dos primórdios habitantes desta terra de Francisco Alves Maia Larcon, seu descendente na terceira geração e possuidor da maior quantidade de terreno, onde se edificou pitoresca povoação, hoje transformada nessa progressista cidade. Por nossos antecedentes, sabendo que toda a beleza de plantio de coqueirais, outrora nesse trecho, que se estende até as proximidades do cemitério, foi deixado por ele. Igualmente, uma saudosa palmeira plantada por sua esposa, Francisca Maria da Glória Maia, localizada onde serviu de origem a edificação da praça em alusão. Nada mais existe da beleza natural, das manhãs ensolaradas ou nubladas, ouvindo gorjear dos passarinhos, o cantar das graúnas alviçareiras, voando de galho em galho, alegre por um novo dia a chegar, salientando-se também pelas castanholas e cajazeiras, simbolizando felicidade de uma vida determinada por Deus, sem modificação, no dia a dia, em obediência ao Criador de todas as coisas. Naquela convivência tranquila, junto aos seus familiares em seu redor, viveu ele, a socorrer os menos favorecidos daquela pequena habitação. Comerciante a trazer gêneros alimentícios em comboio de burros, por ainda não existir carros, trafegando num percurso desde o Aracati, a fim de fornecer pequenas mercearias aqui existentes, hospedeiro de todos que por aqui passava, por não existir locais de hospedagem aos transuentes, de modo especial aos padres e darem assistência à parte religiosa. Servia com generosidade a pobreza e circunvizinhas. Estabelecido aqui nas suas propriedades abrangentes, desde esta parte alta, estendendo-se por toda essa circulação adjacente, estamos defendendo um direito que nos assiste, como os netos e bisnetos e todos os parentes, descendentes que sentem o sangue nas veias com garra e heroísmo a pulsar, a gritar e a advertir a veracidade do passado daquele respeitável benfeitor e merecedor de destaque na folha do nosso patrimônio histórico, sentindo-nos na obrigação de defendermos a memória dos vultos que marcaram a nossa história. Cadê a água, hein? Na presente reforma, restando-se ainda os traços do Monsenhor Otávio, exímio desenhista, não encontramos mais toda a arquitetura daquela impressionante obra aqui realizada. Para a verdade comprovada, anexamos fotocópia adquirida de uma pesquisa de estudante daqui, quando alunas da Escola Normal Colegial Divina Providência de Limoeiro do Norte, num trabalho de sociologia educacional solicitado pela professora Maria de França, datado de 29 de maio de 1971, com dados reais fornecidos na primeira administração do senhor Gerardo Nunes Malveira, mostrando o aspecto da praça com um nome bem claro acima. Somos conhecedores da justa homenagem ao valoroso Mundico Noronha, que,
Vindo da zona rural na década de 1940, residiu aqui, plantou o mecanismo e tudo o que se relaciona à indústria profissional de um modo em geral. Porque não foi lembrado como patrono da sede da Acatan e estacionamento com promessa de construção? Por determinação do Executivo Municipal atual, existem recentes ideias de criação de um liceu de artes para aulas profissionalizantes, cujo pensamento é homenagear o senhor Raimundo Nonato Noronha, Mundico Noronha, cognominado gênio da mecânica cearense. Bonito, suficiente e grato reconhecimento, onde por certo se encaixará todos os ensinamentos dos ramos de profissão deixada por ele. É este o manifesto de esclarecimento que estamos patenteando comprovadamente. Somos 18 netos, 70 bisnetos e possivelmente os mais distantes, e ainda da geração de Joaquim Lourenço Ferreira Maia. É este o seu nome completo. Tabuleiro do Norte, 8 de agosto de 1995. Assinatura, vou ver se eu consigo decifrar todas. Senhor Alcide Monteiro Chaves, Maria da Conceição M. Rocha, Luísa Maia, Maria Yolanda Maia, Carla Rosane Maia Rocha, Maria, não sei aqui o nome aqui, Alzeni Chaves Freitas, José Carlos Chaves Maia, Tereza Lineux Maia Chaves, Maria Maurício Maia, Norma Sueli Maia Costa, Luzia Maurício da Costa, Francisco Vanderlei Chaves, Francisco Maurício Neto, Jesus Guimarães Maia, Olímpio Monteiro Chaves, Adosmiro Monteiro Chaves, Sebastião Guimarães Maia, Maria Bernadette Guimarães Lima, José Andrete de Freitas Maia, Francisca Maurício Maia, Expedita Maia Chaves e Francisca Chaves Maia. Quero pedir desculpa porque eu estou tomando água aqui, é porque eu passei a tarde ontem viajando em estrada de chão para Mossoró e está com a garganta um pouco tapada. Curitiba, 31 de julho de 1995. Excelentíssima senhora vereadora, é com satisfação que vimos lhe comunicar a realização do 5º Congresso Internacional de Direito Administrativo, 2º Congresso da Gênesis, Revista de Direito Administrativo Aplicado, e do 3º Fórum Brasileiro dos Municípios, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, Estado do Paraná. O Congresso Internacional do Direito Administrativo traz a discussão dos temas mais atuais deste ramo do direito, pelos mais renomados juristas brasileiros e sul-americanos. O Fórum Brasileiro dos Municípios, conforme programação preliminar, página 5, focará orçamento e LDO. Lei de Diretriz Orçamentária, porque está só LDO. Processo legislativo, constitucionalidade das leis municipais, controle das contas do município e o município e a reforma tributária. Portanto, o fórum tornou-se uma oportunidade indispensável de reciclagem para vereadores, prefeitos, assessores jurídicos municipais e servidores municipais que trabalham com orçamento, licitação, contratação de pessoal, prestação de contas e etc. Entendemos que sua participação é muito importante para o pleno exercício da legislatura. Solicitamos ainda a especial gentileza de divulgar os demais vereadores em sessão. Sugerimos que faça sua reserva imediata, pois o público esperado é muito grande e o local tem espaço limitado a 600 pessoas. Utilize o prospecto em anexo. Cordial saudações, Paulo de Tasso Knaben Benedetti, diretor. Isso é um fórum, são três programações que vão haver em Foz do Iguaçu. É o Congresso Internacional de Direito Administrativo, Congresso de Gênesis e o 2º Fórum Brasileiro dos Municípios. São essas matérias do expediente, senhora presidente e senhores vereadores. Senhores vereadores, de acordo com o inciso 2 do artigo 25 da Lei Orgânica dos Municípios, o senhor Evandro Santiago e Alcides Monteiro Chaves têm 5 minutos para usar a tribuna popular. Com a palavra, o senhor Evandro Santiago.
Bom dia, senhora presidente, senhores vereadores, autoridades presentes, público presente. Nós estamos aqui com o objetivo de reclamar aqui junto ao Poder Legislativo o tratamento que vem sendo dado ao servidor público de Tabuleiro do Norte por parte do Poder Executivo. Nós temos uma lei de salário proporcional aprovada nessa casa, acho que foi até por unanimidade, e que esta lei já foi ferida várias vezes pelo Poder Executivo, e mais uma vez essa atitude foi repetida e com uma veemência muito grande. Nós tivemos uma reunião no mês passado com o secretário de administração sobre a questão do salário de R$100, sobre o aumento dos 42% do salário, que ficou acordado com o secretário de administração que daria 14% no mês de junho, e nós voltaríamos a sentar à mesa para negociar novamente este mês que está sendo pago agora, que é o mês de julho. Mas nós fomos surpreendidos na quinta-feira, na quarta-feira, com o anúncio do pagamento dos servidores. O secretário de administração, eu tinha falado com ele na quarta de manhã, e ele tinha dito, ele disse para mim naquele momento, que iria esperar a chegada do prefeito para que pudesse convocar o sindicato para que a gente sentasse e discutir o percentual de aumento para o mês de julho. Mas, infelizmente, foi feito abusivamente a coisa. Foi descumprido o acordo. Nós fomos traídos pelo Poder Executivo. Bateu a folha da forma, com o mesmo valor do mês passado, fez o pagamento como está sendo executado hoje, sem cumprir aquilo que ele mesmo concordou com a gente na reunião, de conversar com a gente, de discutir o percentual a cada mês. Mas nós estamos aqui para pedir uma posição dos senhores, pedir que os senhores tomem perto da situação e peçam uma explicação ao executivo para que ele explique essa atitude abusiva, porque isso é uma falta de respeito muito grande para uma entidade como o sindicato, porque nós somos uma entidade séria, nós somos uma entidade que trabalha, que tem o seu currículo de reconhecido como um bom currículo. Nossas atitudes sempre têm sido umas atitudes de responsabilidade, sempre negociamos, sempre que o executivo chamou para negociar, nós estávamos lá para negociar, nunca nos negamos a negociar, abrimos mão até hoje de muita coisa, como essa negociação agora desse 42%, da gente abrir mão de esfacelar esse percentual de aumento de 42%, e de repente você se sente traído, você se sente violado. Então, senhores, nós já tivemos muitas questões aqui dentro dessa casa, muitas. Já tivemos com o executivo, já tivemos debates, já tivemos reuniões, já tivemos muita discussão sobre projeto de concurso. E nunca nós mostramos em ponto nenhum a intransigência, nem a falta de compreensão. É tanto que nós tivemos uma compreensão muito grande de ouvir o secretário de administração dizer que a prefeitura está em dificuldade e concordarmos em compreender a situação e esfacelar esse aumento, que seria obrigatoriamente, ele teria que ser automático.
E nós pedimos mais uma vez, pedimos a colaboração de vocês, como os senhores sempre colaboraram com o sindicato. Essa casa tem a sua colaboração dentro da história do sindicato, porque sem a Câmara jamais nós teríamos hoje o perfil que nós temos. E esperamos mais uma vez que os senhores tomem pé, chamem o executivo para dar explicações, porque nós não estamos entendendo por que eles agiram dessa forma, por que eles desrespeitaram esse acordo, por que eles fizeram da gente, me perdoem a palavra, mas eu acho que eles fizeram da gente moleque. Eu acho que isso foi um tratamento de moleque. E a nossa entidade é uma entidade séria. Nós não estamos aqui, nunca estivemos aqui nessa tribuna, nem nos gabinetes da prefeitura, para massacrar ninguém, nem para derrubar ninguém. Foi para conversar, para debater. E queremos que os senhores tomem posição. Queremos uma... O senhor ex-prefeito de Tabuleiro do Norte, Alcides Monteiro Chaves. Senhora presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, em primeiro lugar quero agradecer à presidência dessa Casa do Povo em ter convidado-me para que eu me inscrevesse a fim de dissertar nos mínimos detalhes o personagem Joaquim Lourenço Ferreira Maia. O relatório lido pelo secretário dessa casa deixa quase impossível falar a respeito do homenageado. Todavia, eu quero, através desse microfone, dar os seus mínimos detalhes a respeito de Joaquim Lourenço Ferreira Maia, conhecido por Quicó Lourenço. Pois bem, Joaquim Lourenço Ferreira Maia, descendente da terceira geração de Maia Alarcon, portanto, bisneto de Maia Alarcon. E eu, bisneto do velho Quicó. Joaquim Lourenço Ferreira Maia, como disse o relatório, era pai de Luiz Marcelino Ferreira Maia, Luiz Quicó, o meu avô. Pai de José Luiz Ferreira Maia, conhecido por José Quicó. Pai de Dedeco Quicó, Juque Quicó, Dona Marieta, de Mundoca, Dona Luísa, finalmente, dos Quicó aqui de Tabuleiro. Pai também de Joaquim Lourenço Ferreira Filho, conhecido por Quico. Sendo este, o Quico, pai de dois filhos somente, já falecidos, que era um outro Joaquim, conhecido por nós por Quindô, e de Clotilde, que foi a primeira esposa do nosso amigo Moisés Gundi, do Juazeiro.
Portanto, Luiz Quicó teve os seguintes filhos: Albertina, casada com José Maurício, mãe de Francisco Maurício, Geraldo Maurício, Antônio Maurício, Clevandira, e não vou dizer o nome de todos, não são muitos. Almerinda, casada com Leôncio Monteiro, a minha mãe, de Osmiro, de Olímpio, de Almiro, de Oliveira, de Argentina, finalmente. A Gimira, que é a mãe de Alzeni, por sinal, a mãe do vereador Roberto, e de outros filhos. Albertina, ou Alvina, casada com Miguel Franco de Andrade Miguel Manduca, que é a mãe de Vilmar, a mãe de Osiel, a mãe de Giseuda e tantos outros. Alcida, casada, esposa, né, de Joaquim Venâncio, como era conhecido, que é a mãe de Raimundo Gondim, do Zezito, da Bibia, do Chico, que chama o Chico Barroada. Arlindo, casado com Benedina, esse não teve filhos, apenas criou uma filha de Agimira, que é Alzeni, né? É Vani. Parece que eu disse o nome de todos. Os filhos de Luiz Quicó, diz ou não? Já falei o nome de todos os filhos de Luiz Quicó, já. Bem, da família de Zé Quicó, Gilga Quicó, pai de Jazz, de Bernadette, de Francisco, de Sebastião, não vou dizer o nome de todos não. Dadá Quicó, pai de Vanderlei, Dona Xixica, esposa de Jaime Chaves, Mundoga Quicó, falecido, não vou dizer o nome dos filhos não, porque demora muito. Dona Doca, a esposa de Neco Maurício, mãe despedida de Francisco e tal. Dona Laura, a esposa de Aldonso Chaves. Dona Laura, mãe de Edivardo e demais irmãos. Tem mais alguém, não? Dona Rocilda, muito bem. Você me ajuda, porque às vezes tem mais. Dona Rocilda, que é a mãe daquele José Guimarães, daquele barbeiro, e outros filhos, né? E parece que já disse todos. É? Alzira Quicó, esposa de Gerôncio Maurício, essa não teve filhos. Dona Marieta Maurício também não teve filhos, criou Dona Expedita Maurício, sua sobrinha, de maneira que os filhos, ou melhor, os netos de Luiz Quicó, os netos de José Quicó, todos nós somos bisnetos. Os nossos filhos são trinetos, não poderia deixar de ser. Os nossos netos são tetranetos. E os nossos bisnetos, que eu não tenho ainda, mas Chico Maurício tem. A Alvina, tia Alvina também tem bisneto. Quer dizer, que seria no caso pentaneto, acompanhando como te fala o negócio do futebol, né? Eu, por exemplo, todos nós que somos bisnetos de Joaquim Lourenço, como Joaquim Lourenço era bisneto de Maia Larcon. Então daí pode-se observar de que a figura do homenageado faz parte de uma das principais famílias de Tabuleiro, com uma descendência muito numerosa. Se somos 17 netos vivos, 70 bisnetos vivos,
talvez tenhamos esses 70 bisnetos, aproximadamente, talvez a 300 trinetos. Talvez, que somos 70 netos, que 4 vezes 7, 28, sai uma média de 4 pouco por cada família. E esses trinetos, no mínimo, já que todos não são casados, mas uns têm 2 filhos, 3 filhos, talvez some mais uns 300 tetranetos, sem falar em 4 ou 5 ainda pentanetos. Fazendo uma soma, a descendência de Joaquim Lourenço Ferreira Maia talvez alcance ao número de 1.000 habitantes, que corresponde mais ou menos a 4, pouco por cento da população de Tabuleiro. Queremos agradecer a esta casa a abnegação de rever, através de uma lei, a nomenclatura da Praça Joaquim Lourenço, sem desmerecer o valor da figura inesquecível de Mundico Noronha. Como diz o relatório, que o nome de Mundico Noronha deverá ser o patrono deste órgão que ainda está em papéis, mas que naturalmente será concluído. Não poderia ser uma homenagem mais justa dedicada a Mundico Noronha, como Santos Dumont é considerado o pai da aviação em todo o território nacional, Mundico Noronha também é o pai da mecânica no município de Tabuleiro. Sua inteligência, incontestavelmente, podemos dizer, fez com que, quando ainda, salvo engano, residia na zona rural, ele criou o sistema de aguação através de motores a oxigênio, gasogênio, perdão. Nós tivemos aqui, os da minha idade e outros de um pouco menor idade do que eu, conhecemos aqui uma caminhonete movida a gasogênio, chamada caminhonete de Antônio Paz. Mundico saiu lá da Moita Verde e aqui implantou o sistema elétrico da cidade. Todos os mecânicos de Tabuleiro, direto ou indiretamente, deve muito a Mundico, porque os primeiros que trabalharam com ele, que aprenderam com ele, ensinaram a outros, de maneira que a família mecânica de Tabuleiro hoje pesa muito no conceito da sociedade tabuleirense. Até mesmo os caminhoneiros recebiam incentivos de Mundico para que entrasse no ramo, para que comprasse um carro, para que instalasse uma oficina mecânica. Daí eu dizer que Mundico, sem nenhuma dúvida, é o pai da mecânica tabuleirense. Está vencendo-se o prazo. Eu quero agradecer aqui à Câmara, à presidência e ao plenário, a todos os senhores vereadores, que daqui a poucos minutos irão votar a lei pedindo a volta do nome de Joaquim Lourenço à nossa principal praça aqui em Tabuleiro. Muito obrigado. Senhores vereadores,
De acordo com o artigo 165 do Regimento Interno, resta para o uso da palavra do pequeno e grande expediente 40 minutos. Para o uso da palavra do pequeno expediente, não tem nenhum vereador inscrito. Para o uso da palavra do grande expediente, estão inscritos os seguintes vereadores: Celino Nogueira Barro, Roberto Wagner de Freitas e Raimunda Dinari. Com a palavra, o nobre vereador, primeiro secretário, Celino Nogueira Barro. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores servidores, parentes do falecido Joaquim Lourenço, será difícil até dizer alguma coisa depois de ouvir as palavras do senhor Alcides Monteiro, tão nobre diligência daqui de Tabuleiro do Norte e de ótima oratória, a quem eu deixo aqui, senhora presidente, meus parabéns. Mas como a nossa missão é um pouco espinhosa, muitas vezes, nós temos também que fazer as nossas colocações. As minhas colocações, senhora presidente, senhores vereadores, começa sobre um manifesto aos vereadores que foi recebido sessão passada. Eu quero parabenizar de antemão esse manifesto que foi lido hoje. Esse da sessão passada, eu quero repudiar as pessoas que o fizeram, e fizeram de muito malfeitura, diga-se de passagem, até com desconhecimentos brutos. Por exemplo, quando diz que o projeto foi encaminhado e recebeu aprovação na ausência da senhora presidente. Todas as duas sessões a senhora presidente estava presente, e como se não pudesse, na falha da senhora presidente, se fosse o caso, ter alguém que respondesse pela Câmara. Essa pessoa que fez-se com a má fé de colocar até inválida o nosso pensamento, que foi de homenagear o senhor Mundico Noronha. Também sobre salientar que o nosso projeto, eu quero dizer aqui a maioria dos familiares que estão aqui, a parte dos familiares que estão aqui, que não houve nenhuma intenção de menosprezar em nenhum momento a figura do senhor Quicó Lourenço, a figura das pessoas descendentes dessa família. Em nenhum momento houve a nossa intenção de diminuir essa família tão grande, sinceramente. Pode ter certeza. Sou sincero em dizer que eu não sabia que era tão grande a família. Eu não sabia que tinha todas essas ramificações. Como não só eu, todos os vereadores aqui têm a mesma culpa que eu tenho, se é que isso é culpa, de ter votado a matéria, de ter recebido elogios aqui dentro da Câmara, porque coloquei o nome de Mundico Noronha na praça. E por uma questão ética, por uma questão de ser até um pouco ligado aos senhores caminhoneiros, como é o meu trabalho, eu vivo dia a dia com os caminhoneiros, junto à Secretaria da Fazenda, recebemos parabéns de vários caminhoneiros, de vários donos de oficina nos parabenizando. Eu não sei qual o posicionamento hoje, na época nós recebemos. Mas eu coloquei na sessão passada e conversei com meu querido amigo Roberto, vereador dessa casa, que muito tem feito por essa casa, para engrandecer o nome dessa casa, que não iria, de maneira alguma, pedir a nenhum dos senhores vereadores para votar contra a nova denominação de entrar novamente com o nome de Joaquim Lourenço ou Quicó Lourenço, que assim o queira a família. Mas que a discussão já tinha servido para alguma coisa. Primeiro, conhecemos a história de Joaquim Lourenço, que não conhecia, porque o próprio projeto não diz nada. O projeto que dá a denominação de quase todas as ruas de Tabuleiro do Norte só dá o nome da pessoa. A mensagem apresentada não nos trouxe uma relíquia que poderia ter ficado na Câmara da História, como hoje nós temos nesse manifesto do senhor Joaquim Lourenço. E se for mudado novamente para o nome de Quicó Lourenço, Joaquim Lourenço, que ao menos o executivo, que era de obrigação do executivo, que nunca foi
feito em nenhum dos executivos que eu tenho aqui 19 anos de idade aqui dentro do Tabuleiro do Norte. Não sou tabuleirense nato, mas me considero um tabuleirense porque tenho feito alguma coisa pelo Tabuleiro do Norte, tenho certeza, que seja ao menos denominado a praça com o nome, que seja colocado, porque 99% da população de Tabuleiro do Norte não sabe como é o nome das praças, porque não tem a denominação. Se é falha do executivo, tudo bem, é falha dos executivos de muitos anos para cá, que nenhum teve a iniciativa de se colocar, mas que ao menos a família se coloque para dar uma lição ao próprio executivo de cuidar da coisa pública. Mas, como eu tinha dito, senhores, tem outros assuntos também, eu queria, eu detesto me acovardar, eu não me acovardo, não sei fazer isso. Eu queria dizer que eu sei que o projeto vai entrar, a votação não vai ser hoje, porque o projeto não foi nem lido. O projeto tem que ser lido numa sessão e ser votado na sessão posterior, nenhuma sessão, e na outra, assim como diz o nosso regimento interno de 1990. Eu queria dizer aos senhores que, sem nenhum desagravo, pode ter certeza disso, e não queria que os senhores tivessem aqui nenhuma raiva de mim por esse motivo. Politicamente é uma coisa que a gente não se pensa em agradar alguém quando se coloca uma lei. Eu não tive essa intenção, porque nenhuma pessoa da família Noronha até hoje, a não ser a vereadora Sônia Noronha, que aqui nesse palanque agradeceu e parabenizou, nenhum me procurou para parabenizar. E nenhum antes me procurou também para me denominar, colocar essa denominação. Mas estou sendo sincero com Vossas Excelências. O projeto vai entrar, eu votarei contra. Mas não vou pedir a nenhum dos senhores vereadores para me acompanhar no meu voto. Nenhum. Dando prosseguimento, senhora presidente, eu sei que tem outros oradores inscritos e o tempo é pouco, mas eu não poderia deixar de salientar a festa da Nossa Senhora da Saúde na Bica, e aqui deixar claro o meu repúdio, senhora presidente, da conotação que estão dando a essa festa na parte de sexo. É uma brincadeira. Você abre o rádio ao meio-dia, está lá, vai haver distribuição de camisinha e não sei o quê. Vamos parar com isso, aquilo ali não é cabaré não. Tem que parar com isso. Olho d'água da Bica tem que dizer que vai haver uma festa cultural, vai haver os violeiros lá da Bica, vai haver uma apresentação deles, vai haver redondo, vai haver não sei quem, tem missa tal hora, 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, 8 horas da noite. Isso aí é o que tem que se dizer. Mas que vai distribuir camisinha, não precisa dizer isso não. A distribuição de camisinha não era para ser na festa da Bica não, era para ser o ano inteiro. 7 de setembro, todos os dias. Estão dando novamente conotação sexual à festa do Olho d'Água da Bica. Isso aí eu não vou aceitar, senhora presidente. De maneira alguma. Irei falar com o delegado, já fui hoje de manhã, o delegado estava dormindo ainda, bem cedinho, mas irei falar com ele daqui a pouco, para ele dar uma entrevista dizendo que o que for pego, negócio de carrapicho, vamos acabar com isso, rapaz. Vai todo mundo pensando que lá vai ser um bocado de prostituta, isso é para fazer sexo explícito. Atentado ao pudor que tem no Olho d'Água da Bica. Acabar com isso, vai ficar conhecido como cabaré? Não se pode, senhora presidente. Fica o meu repúdio às pessoas que usam microfone de rádio, que usam propagar que vai ser distribuído como se fosse uma grande coisa, como se fosse enaltecer essa festa. Não vejo por onde, sinceramente, como eu não vejo por onde enaltecer essa festa com essa garra de se dizer que vai ser distribuído camisinha. Eu concordo, nobre vereador. Senhora presidente, eu queria aqui, na pessoa do nosso assessor jurídico da casa, doutor Antônio Júlio, homenagear, não só homenagear, porque eu não tenho tanta essa capacidade de homenagear, mas ao menos lembrar aos senhores que aqui estão presentes, que o dia 11 de agosto é o dia do advogado. Conforme o artigo 133 da Constituição Federal, que diz no seu artigo, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável seus atos e manifestação no exercício da profissão. E como bem diz os nossos parentes, aderentes, filhos, pais, amigos, tem um ditado popular que diz que a pessoa só se realiza
depois que escreve um livro, tem um filho e planta uma árvore. E um dito popular, muito parecido com isso, que é quando o cara pensa que é louco, pensa que não é louco e é louco quando diz que não está precisando de ninguém. Ele está precisando urgentemente de um psicólogo, mas todos nós teremos um dia, quer queira, quer não, pode ter certeza, de necessitar de um médico ou de um advogado. Essa figura que vive no nosso convívio, no dia a dia, procurando dar direito a quem o tem, defendendo os direitos dos nossos cidadãos. Doutor Antônio Júlio, fica os parabéns da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte a essa, não a figura de Vossa Excelência, mas a profissão do advogado formado em direito, que vem batalhando principalmente aqui na nossa cidade, onde nós temos 2 pessoas já levadas para o convívio de Deus. Acredito que até junto ao senhor Joaquim Lourenço, que esteja lá, Grioleide e seu Dimas. Terminando, senhora presidente, eu queria parabenizar meu amigo Evandro, meus parabéns, pela sutileza, delicadeza de como Vossa Excelência deu uma aula aqui, de democracia, bonito. E eu queria contar um fato aqui, bem ligeirinho. Eu ontem recebi na minha casa, eu ia chegando de Mossoró, mais de 9 horas da noite, onde eu fui tentar adquirir os costas para o bingo. E recebemos uma jovem que está aqui presente, que faz parte, é funcionária do município e faz os seus trabalhos na secretaria da escola de 2º grau Francisco Moreira Filho. Essa servidora, mostrando o contra-cheque a mim, de R$39. É algo de desagrado para a pessoa receber um contra-cheque de R$39, véspera de uma festa da bica, que ela estava me dizendo que não dá para pagar metade das coisas que ela comprou. A gente sabe. Se comprou demais, comprou não, porque as coisas são caras e estão ganhando pouco. A pobre, até me comprometi e disse a ela que a parte dos cadernos das coisas que eu tinha lá em casa eu iria ajudar para ela, porque nem ela passou agora na faculdade, no vestibular, e nem a condição de comprar os cadernos o dinheiro não dá. É a gente sentir na pele o que é difícil um servidor municipal e sentir a desconsideração, a insensatez do executivo. Vejam, senhores, se não me falha a memória, é a primeira vez nessa administração que o prefeito atual, que foi votado junto comigo, que eu tive a honra de votar, que não estou arrependido de ter votado. Quero fazer essas colocações para depois não dizer que eu estou esculhambando o prefeito, que toda a vida que quando é preciso dizer que ele está errado, eu digo. A insensatez que ele está tendo com os servidores. Eu acho que é a primeira vez nessa administração que os servidores estão recebendo antes do dia 13. Eu acho que é a primeira vez. Eu parabenizo. Parabéns, senhor prefeito. Mas eu acho que houve um QI na coisa. Foi para esfriar os servidores e não dar o prometido, em assumir aquele compromisso que ele teve com o sindicato, ao qual eu fui um dos que fui conversar com o Vavaldo. Com o presidente do sindicato, nós fomos e acordamos. Fizemos um acordo. E para ser descumprido esse acordo, tem que se antecipar o pagamento, que é para ficar calado. Isso nós não podemos ficar, senhora presidente, senhores vereadores, senhor líder do prefeito, que leve o nosso descontentamento pela falta de compromisso com o sindicato e principalmente com os servidores do nosso município por parte do executivo. Muito obrigado, senhores. Com a palavra o nobre vereador Roberto Wagner de Freitas. Senhora presidente, colegas vereadores, ex-prefeito Alcido Monteiro, familiares aqui do falecido Quincó Lourenço, servidores, eu queria começar minhas palavras lamentando a falta de compromisso do executivo com os servidores municipais. Eu me recordo uma vez, conversando com o Manel,
com o Celino e outros colegas vereadores, na outra Câmara ainda, quando a gente já começava a discutir esse problema, e a gente vendo na hora encontrar uma solução para que a gente pudesse se preocupar com outras atividades aqui no município. Mas novamente a gente se encontra nessa discussão que, a meu ver, é um descompromisso com os servidores e um desrespeito com a Câmara Municipal. Eu sempre procuro alertar os colegas vereadores na questão da moralização da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte, por ser um poder também, ser o terceiro poder do nosso município. E essa preocupação vem quando a gente aprova as matérias, quando a gente discute na boa intenção de que isso não aconteça mais, e a gente vê hoje um servidor ganhando 30 e poucos reais, quando em muitas vezes eu pude presenciar o executivo, na pessoa do prefeito, sempre propagandeando no Vale do Jaguaribe, onde se reunia, eu tive a oportunidade de me reunir algumas vezes com ele, de dizer que Tabuleiro era a única prefeitura que pagava o salário mínimo. E a gente ficava calado na época, porque mesmo que ele não pagasse o salário mínimo, pelo menos era próximo ao salário mínimo, né? Mas hoje o prefeito nem isso pode mais dizer, porque o salário há muito tempo não é mínimo, nem é o mínimo dos mínimos, porque o salário mínimo do Brasil, ele é um dos menores do mundo, né? Só perdendo para um ou dois países, se não me engano. Enquanto a Espanha hoje tem um salário real, um salário mínimo de R$700, o Brasil hoje paga 100. Para você ver a disparidade que existe na questão do salário mínimo. E o que me preocupa mais é quando a gente vê o executivo, não só o prefeito Nestor de Vasconcelos, mas na maioria dos seus prefeitos, dizer que a prefeitura não tem dinheiro para resolver os problemas do município. Aí eu me pergunto, e por que é que os políticos gastam tanto dinheiro para ter uma prefeitura em mãos? Para ser o executivo do município. Por quê? Se a prefeitura tem dificuldades de exercer o que o município precisa, as suas obrigações, por que se gastar tanto dinheiro para consegui-la? Da dificuldade que a prefeitura tem, já começar a conversar com o povo sobre isso, porque a gente não entende, quando chega na época da campanha, promete mundos e fundos, quando se ganha a prefeitura, aí fica naquela ladainha, no ditado popular, como se diz. Não tem dinheiro para fazer as obras do município, não tem dinheiro para isso, e por que se gasta tanto? Esse é um questionamento que acredito que todos nós que fazemos política temos que nos preocuparmos. Eu queria entrar agora na discussão da questão da praça, que eu queria colocar aqui, repetir novamente, que tenho praticamente a certeza que o colega vereador que entrou com o projeto-lei, modificando o nome, ele não teve a intenção de desmerecer Vossa Excelência pode ter a certeza. O senhor Joaquim Lourenço. Então, ele teve a intenção de mudar o nome, porque no dia que ele chegou aqui na Câmara, ele perguntou se a gente tinha conhecimento do nome José Lourenço. Eu me recordo muito bem disso. E praticamente nenhum vereador colocou um terço do que o senhor Alcides Monteiro colocou aqui. Inclusive eu, como tataraneto, tive essa falha porque o conhecia como Quincó Lourenço. Quando ele colocou José Lourenço, eu fiquei um pouco sem ter como me explicar. E essa falha, nossa, eu trago para mim e peço desculpa a todos os meus parentes e aos colegas vereadores, porque eu acho que a gente assumiu um erro. Ninguém é perfeito, errar é humano. Assumir um erro, eu acho que faz parte da capacidade de cada ser humano. Mas acredito que nós vamos ter a hombridade de nos preocuparmos com isso e assumir esse erro e voltar ao nome da Praça Joaquim Lourenço, porque na minha intenção, no meu modo de ver, sem aqui querer desmerecer o senhor Mudico Noronha, como muito bem falou Alcides Monteiro, Mudico Noronha merece ser sempre lembrado no nosso município pela pessoa que foi, né? E existem outras formas da gente colocar o nome de Mudico Noronha, como a questão do Parque dos Caminhoneiros, que é a questão da Catan, mas tenho certeza que a Catan vai se sentir honrada em dar esse nome, como a arte do ofício, né, da questão de que a Deus Solano conseguiu aqui para o nosso município, e ruas e muitas outras coisas. Agora, uma das coisas que vale, Alcides colocou praticamente tudo, mas uma das coisas que eu queria aqui lembrar é que dentre esses 70 bisnetos, quase 300 tataranetos aqui em Tabuleiro do Norte, existe todos os tipos de
profissionais desses descendentes: médicos, comerciantes, caminhoneiros, professores. Ou seja, dentre esses descendentes do Quicó Lourenço, como era conhecido, existem todos os profissionais em suas respectivas áreas, contribuindo para o progresso do nosso município, né? Vereadores, né? Tem o Cooperado HC também, que faz parte, né? Então eu acho o seguinte: eu acho que nós não vamos se sentir envergonhados se voltarmos esse nome. E tenho certeza que o que o Alcides Monteiro colocou hoje aqui tivesse sido colocado no dia, o companheiro Celino teria tirado o projeto de lei naquele momento, porque Celino não tinha nem a intenção de buscar um confronto com familiares que têm história nesse município. Nós devemos recordar que o Joaquim Lourenço faleceu na década de 20, na época de 20, né? 32, né? E de lá para cá, a história continuou com seus descendentes, porque eu acho que a grande história do homem é os seus descendentes, né? O cidadão, ele se preocupa em construir família, em se casar, ter filhos, para que esses filhos procurem prosseguir com o seu trabalho no nosso município. E isso vem sendo feito aqui em Tabuleiro do Norte. Nós temos que reconhecer que os descendentes de Joaquim Lourenço contribuíram e contribuem para o progresso do nosso município. Portanto, nada mais justo do que a gente voltar ao nome da antiga praça. E agora, assim, até um pedido que eu queria fazer aos colegas vereadores e aos próprios familiares, que colocasse o nome como ele era conhecido, para ficar uma coisa até mais interessante, para que nós pudéssemos, quando perguntado, pudemos explicar isso, né? Os próprios filhos da gente, os nossos netos, quando perguntar, mas por que o nome dessa praça assim? E a gente saber explicar. Como a questão do Munique Noronha, quando foi colocado aqui pelo Celino, colocou o nome que ele era conhecido, porque fica até mais fácil da gente poder explicar isso para os nossos descendentes. Eram essas minhas palavras, e muito obrigado, e espero que os colegas vereadores recuperem o erro que nós fizemos e volte o nome da praça Joaquim Lourenço do nosso município. Queria aqui parabenizar o Dia do Advogado na pessoa do nosso assessor jurídico, Antônio Júlio Brilhante. Muito obrigado. Com a palavra o nobre vereador, líder do senhor prefeito, Raimundo Dinardo da Silva Maia. Bom dia, senhora presidente, colegas vereadores, ex-prefeito Alcides Monteiro Chaves e o povo aqui presente. Queria dizer que terça-feira, como eu tinha falado na sessão passada, o prefeito tinha uma audiência com o secretário de Recursos Hídricos, e eu, como ia para Fortaleza com mãe e minha esposa para consultar, fui também comparecer a essa reunião, que também Manel e Marcos pegaram carona comigo. Nós fomos para a Secretaria de Recursos Hídricos, onde nós tivemos a conversa com o doutor Hipérito Macedo, que nos deixou muito satisfeito, que disse, nós levamos uma baixa assinada com a assinatura dos colegas vereadores sobre aquela doutora da Serra, e eles nos garantiu que o governador disse que ia ser uma prioridade do governo botar essa doutora. Acho que, se eu não me engano, ele disse que era três ou quatro que estão pendentes, igual a essa de Tabuleiro. Mas não deu essa alegria. Eu queria reforçar a palavra do vereador Celino Nogueira Barros em relação à praça, porque os próprios familiares, como o colega Aragaci, os colegas Roberto, não sabia o seu parentesmo com o senhor Joaquim Lourenço. Então o erro foi de nós todos, e acredito que nós vamos poder consertar. Sobre o servidor, eu queria dizer, em nome da administração, que o repasse do FPM foi R$ 67.122,40. Só a folha de contra-cheque foi R$ 59.000, mas precisava ter recebido R$ 70.000, porque ficou pendente R$ 3.000 para o resto do pessoal que presta serviço à prefeitura. Quinta-feira eu recebi 10 postos daquelas ruas que eu já tinha falado dos vereadores, e hoje estava aqui na Câmara quando ligaram que amanhã está chegando o resto, que é o restante dos postos daquelas ruas que eu já falei na sessão passada. Em nome do vereador Ednardo, eu queria dizer aos servidores e aos colegas vereadores que eu também acho um absurdo que os servidores estão recebendo. Mas felizmente não depende só da Câmara, dos nós vereadores.
e sim do senhor prefeito. Excelência, me dá uma parte? Pois não? Com os números de Vossa Excelência, senhora presidente, me permita, com os números de Vossa Excelência, eu coloquei aqui, e o que tinha ficado acertado entre os sindicatos, os servidores e o executivo, era num percentual de 10%, né? E daria perfeitamente. Se a folha foi 59, recebeu 67, se botar 10% ainda ia sobrar R$2.000. Mas aqui é só a folha de contra-cheque, viu, Nogueira? A folha de contra-cheque. Voltam os prestadores de serviço. Correto. Ainda faltou mas R$3.000 para... Eu concordo, nobre vereador, mas eu acho que com pequeno esforço, se deixasse uma secretaria, a própria secretaria administrativa, aquelas pessoas, os secretários, que são as pessoas que ao menos a gente pensa que tem mais um pouquinho de condições de que aqueles servidores mais sofridos, nobre companheiro, eu acho que deveria para fazer uma forcinha para cumprir o compromisso que foi assumido. Era só essa minha colocação, eu lhe agradeço pelo aparte. Pois não. E era só essas minhas palavras, muito obrigado. Senhores vereadores, é uma satisfação imensa, tenho certeza, para a nossa casa, estar aqui presente o senhor ex-prefeito Alcides Monteiro Chaves, o senhor Adosimiro Monteiro Chaves, o senhor ex-vereador, né? O senhor Adosimiro Monteiro Chaves foi ex-vereador, o senhor Francisco Maurício, né? E Olímpio Monteiro, também um ex-vereador, uma pessoa do gabinete do prefeito, que representa o prefeito, sempre nessas reuniões, Marcos Vinícius, o presidente do sindicato sofrido de Tabuleiro do Norte dos servidores, Erisvaldo, e Evandro também, e também uma pessoa da família de seu Aldonso, que muito foi meu amigo, ainda continua sendo meu amigo, mesmo que eles tenham partido, o nome dele? Edivardo, seu Jesus também fazendo parte dessa família, é uma honra estar na nossa casa. Cadeira cativa de Neco, que é aquela pessoa que nunca deixa nossas reuniões sozinha, senhor Joaquim Silva, senhor Manuel Ribeiro e todos eles aqui presentes. Estou muito satisfeita com essa reunião. Eu gostaria de dizer ao senhor Alcides, eu fiz questão de convidar, gente, o senhor Alcides Monteiro, mandei convidá-lo porque realmente não tinha como melhor uma pessoa esclarecida, ele vir como representante da família, e isso eu fiquei satisfeita. Bem, queria parabenizar o nosso assessor jurídico, o Antônio Júlio, pelo dia brilhante, que o brilhante está de parabéns. E queria dizer, pedir também as desculpas ao nosso advogado desta casa, que não foi permitido ele fazer a sua inscrição também para dar a sua palavra, porque ele mesmo sabe do regimento que existe. O Evandro teve direito à palavra porque ele veio antes de 24 horas e tinha pedido, e divide, isso é uma lei, a gente tem que permitir. Peço desculpa a Vossa Excelência não ter dado as suas palavras, mas foi muito bem homenageado pelo nosso vereador Celino Nogueira Barros. Tenho certeza que você não vai ficar chateado por isso. Queria dizer aos senhores que é lamentável o sofrimento, a tristeza da gente ver nossa casa, na Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte, uma jovem chorando por falta de querer vencer a vida, uma jovem sofrida querendo vencer a vida. Por que essa jovem? Essa jovem representa um servidor público. E quando o servidor público está sentindo o sofrimento dos outros que estão lá fora e não tiveram a oportunidade de chegar a esta casa. Gente, é lamentável isso. Eu acho que o senhor prefeito devia ter mais um respeito, porque a mordomia que existe na nossa prefeitura seria dividida para o povo se fosse uma coisa mais devagar, mesmo que levasse 4 anos para uma reforma, para se fazer uma prefeitura bonita, para se fazer uma mordomia. Gente, eu acho que nossos servidores merecem um respeito, porque o ordenado é uma coisa séria que a gente está vendo. Como também foi o acordo com o sindicato de servidores, devia também ter sido cumprido. Eu até pedi, gostaria de ouvir Vaval, o Erisvaldo como presidente do servidor, e Evandro também, que é um representante dos servidores, faz parte do sindicato, que a gente pudesse depois conversar e saber qual seria o caminho mais certo, ou a gente pedir, mandar um documento. Gente, nós vereadores somos responsáveis pelo apoio dos servidores.
Nós temos que dar um apoio, porque realmente é um absurdo. Tenho certeza que esses servidores estão todos endividados. Se nós, vereadores, que ganhamos bem melhor do que eles, 6 ou 7 salários a mais do que eles ganham, nós estamos endividados. E por que o servidor ganhando a metade de um salário, ganhando meio salário, menos meio salário, eles estão endividados. Eles estão desesperados. É isso, gente, que a gente tem que fazer alguma coisa. Eu também queria dizer que eu senti a mal satisfação do nobre vereador Marcos. Não vou pedir desculpa, porque eu não gosto muito de pedir desculpa. Eu quero dizer aos senhores o seguinte: o senhor prefeito devia respeitar também esta casa, devia ter mais amor aos próprios vereadores e não ter determinações quem é do meu lado, quem é do outro lado. Nós tivemos aqui, gente, uma votação excelente em 8 requerimentos que o senhor prefeito mandou. Pediu de imediato, que talvez foi até um absurdo, a gente fez de carreira, para cumprir com as obrigações. Nossa, nós faltamos com a maior urgência para votar nos requerimentos do senhor prefeito. Isso foi os projetos de lei que ele mandou foram 8. E nós votamos com a maior gentileza, foi todos os vereadores presentes. Eu gostaria até de dizer, os senhores, na quinta-feira, saindo daqui satisfeito, deixamos o senhor prefeito satisfeito, eu assinei todos, foram tudo mandados para lá. E na sexta-feira, o nosso pagamento foi repassado de esmola. Gente, isso eu quero que nunca mais o aconteça. Porque se acontecer o próximo mês, eu vou dizer aos senhores vereadores, se vier parcelado, eu falei com o doutor Nelson Rocha, nós estivemos no encontro em Caridade, o Tribunal de Contas estava lá, representante do José Batista, que é o presidente do Tribunal de Contas, o doutor Nelson, que é também é o presidente, né? É também diretor do Tribunal de Contas, e representando também lá o Tribunal de Contas, e ele me disse que não podia. Eu quero dizer o brilhante, desde já, se ele for repassar parcelado, vai ficar todo mundo sabendo que eu não vou receber, e terá 24 horas para o nosso advogado desta casa entrar com ação, porque não é um absurdo. Ele sabe que a Câmara tem o seu direito do odesto total, ele presta as contas com as outras coisas, mas o direito da Câmara, o doutor Nelson me disse que era até o dia 20. Nós já recebemos no dia 21, parcelado em 3 vezes. Isso fica até péssimo para o Tribunal de Contas chegar lá essas coisas dessa maneira. Eu quero dizer aos senhores, se no próximo dia 20 ele passar parcelado, vai ficar todo mundo sem receber. Caso ele mande depositar o dinheiro na conta, mas eu acredito que nós vamos tomar uma providência, porque a partir do dia 30 de setembro, vamos torcer que seja votado isso, as nossas câmaras terão autonomia, porque se não tiver, a gente irá lutar para acabar com essa esmola, porque acho que chega de humilhação. Bem dizer, Marcos Moreira, com o seu documento eu não assinei, não tenho nenhuma revolta, acredito que você ficou chateado. Eu não, eu simplesmente disse que não assinava quando você veio pedir um documento para levar para o presidente dos Recursos Hídricos, né? Eu não assinei, porque quando quiserem levar aos vereadores a uma comissão, ou quiserem formar uma comissão, do senhor prefeito quiser levar alguns vereadores a representar esta casa, é uma honra, gente. Eu fico satisfeita. Mas eu gostaria que esta casa fosse comunicada, não fosse escondida, porque da maneira que fizeram isso aqui, para sair coisas escondidas, eu não permito, não assino, porque nós 15 vereadores fomos eleitos pelo povo de Tabuleiro. Então todos os 15 representam um poder e representam um valor que o povo escolheu. E como representamos um valor, não vou permitir que o senhor prefeito aponte no dedo, porque eu não permito que essa casa, eu vou no congresso, uma reunião como eu fui sábado, uma reunião sofrida, rodamos 600 e tantos quilômetros pela uma estrada, que tristeza. Mas eu disse, qual é os vereadores que querem me acompanhar, nós vamos a um encontro em Caridade, e realmente eu vi uma diferença, nenhum vereador do lado do prefeito nos quis acompanhar. Sônia Noronha, a vereadora Sônia Noronha nos acompanhou, Paulo Maciel, Adibenildo, Roberto Wagner de Freitas, e eu acho, gente, que a gente deve ver que devemos se unir, não dividir grupos, porque enquanto nós trabalhamos dividindo grupos, as coisas não dão certo. Quando é para ir para um gabinete do senhor governador, senhor representante do alto, então divide só o grupozinho do prefeito. Vamos acabar com isso. Os senhores vereadores, na hora que quiserem um encontro desse, quiserem com documento pedir
para tabuleiro, nós estamos representando uma casa. Vocês terão todo o direito e sairá daqui direitinho com suas diárias, com o seu direito, que é direito que assista vocês. Eu não nego o direito de vocês, eu não nego uma diária a vocês quando saírem daqui para um trabalho. Agora, às escondidas, eu sinceramente nem acho que é de acordo, nem concordo, nem assino, e de outra vez espero que não aconteça e vamos torcer que o Tribunal de Contas nos deu essa força e realmente nós temos a nossa dependência. Pois não, senhor. Até eu queria só pedir aqui, os senhores vereadores, eu queria agradecer à senhora presidente, que até não é permitido a senhora dar, se quiser, não tem nenhuma obrigação, me dar uma parte, mas eu só para fazer aqui duas colocações. Eu queria pedir, após ela terminar a sessão, que os vereadores continuem nos seus lugares, que o senhor Alcides quer fazer uma colocação que no momento falhou a memória um pouco e ele quer complementar a sua colocação. E também queria pedir à senhora presidente, parabenizar pela atitude, se o repasse total não vier de colocar o advogado, eu queria pedir no mesmo ensejo que esse advogado da Câmara também possa fazer parte, defender o sindicato, defender os servidores, no que diz respeito ao cumprimento da Constituição Federal, que seja nenhum servidor ganhar menos do que um salário mínimo. Muito bem, eu quero dizer ao nobre vereador, estou aqui à disposição de qualquer um que quiser fazer pergunta, não tem nenhum problema. É justamente que eu já estou pedindo que Evandro e Vaval fique, o nosso advogado, que eu estou, está de parabéns, né? E depois disso aqui, gente, vocês demoram um pouquinho quando nós terminar, porque eu acredito que fica até bom para a gente fazer aqui ligeiramente uma reuniãozinha para um debate, a gente conversar com o senhor Alcides Monteiro, com o ilustre advogado que está aí, o Brilhante, e o sindicato que está aqui fazendo a sua parte. Nós podemos, normalmente, a gente tem uma conversa aqui, uma reuniãozinha extra. Eu acho que é importante. Os senhores podem ficar à vontade. E obrigado. E irei colocar... Não, está aqui. E quero agradecer a todos vocês aqui presentes, né? Para mim foi uma honra. E irei colocar em votação o requerimento 01/95, de 10 de agosto de 1995. É do vereador Paulo Maciel de Oliveira, que requer que seja feito um levantamento e um cadastro das pessoas carentes que necessitam de medicamento fornecido pela prefeitura. Quer dizer, os senhores, que eu vou colocar em votação. Aragaci Monteiro Chaves. Presente, né? Só pode... Eu até vou pedir, senhores vereadores, que os senhores que têm alguma coisa a dizer, continuando. Aragaci Monteiro Chaves. O requerimento do vereador Paulo Maciel. Pois é, eu já botei sobre o problema do medicamento. Eu nem estava escutando. Celino Nogueira Barros. Sim, senhora presidente. Adbenildo Oliveira Chaves. Francisco Hilário de Oliveira. Francisco Marcos Moreira. João Antônio Viana. José Rebouças da Costa. José Dário Freire de Lima. Manel Moreira de Almeida. Paulo Maciel de Oliveira. Pedro de Almeida Maia. Raimundo Dinardo da Silva Maia. Roberto Wagner de Freitas. Sônia Maria Noronha Chaves. Aprovado por unanimidade. Senhores vereadores, a próxima sessão ordinária está marcada para o próximo dia 18 de agosto do corrente ano. De acordo com o artigo 171 do Regimento Interno, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.